mula? Vejam, inicialmente, quando nós falamos de guerras híbridas, nós não estamos a falar, evidentemente, de uma guerra tradicional. Então, eu quero começar aqui com vocês distinguindo um conceito de guerra híbrida do conceito tradicional de guerra, certo? Bom, em geral, quando nós falamos ou até mesmo pensamos em guerra, o que vem à nossa mente são invasões territoriais, à semelhança do que a Rússia tem feito em relação à Ucrânia, emprego do uso militar oficial, declarações oficiais de guerra, não é verdade? Vejam o uso da palavra oficial aqui. Não é à toa, porque a guerra tradicional ela tem uma certa oficialidade. Os players, para usar novamente esse termo aqui, envolvidos em uma guerra tradicional, é o exército, são as forças armadas ali, marinha, aeronáutica, o exército, certo? São os governantes se posicionando de maneira oficial, muitas vezes o parlamento fazendo ali, aprovando uma declaração de guerra, não é? Tudo dentro de certas conformidades institucionais, certo? Isso é uma guerra tradicional, né? Nós podemos pensar a Segunda Guerra Mundial. Eita, que meu gato passou aqui saiu pisando em tudo aqui, ainda bem que ele não apertou nada que cancelasse aqui a live. Cuidado aqui, filho. Pois bem, falamos de uma guerra tradicional. Eu acho que aqui eu não preciso me estender muito, porque nós conhecemos. Basta pensarmos em modelos como o da própria Segunda Guerra Mundial, ali os países entrando em conflito, as suas forças armadas em conflito. Temos um grande exemplo de uma guerra tradicional. Quando falamos em guerras híbridas, o que nós devemos levar em conta é que o que entra em jogo para se atingir aos objetivos, porque vejam, as guerras têm objetivos. As guerras têm objetivos. Em geral, qual é o objetivo de uma guerra? É você depor ali um determinado estado de coisas, substituí-lo por outro estado de coisas, mais favorável aos interesses de quem está guerreando, não é verdade? Então, por exemplo, pensando novamente a Segunda Guerra Mundial, a ideia era você depor o Terceiro Reich, depor o Estado nazista, para que entrasse ali outro tipo de governo, assim como depor o modelo japonês ali, baseado naquela monarquia japonesa, do imperador japonês, impor um outro modelo, um modelo como o parlamentarista, que está lá até hoje, certo? Para quê? Para exercer influência também sobre aquele território, certo? Exercer também um domínio sobre aquele território, em alguns casos, né? Pois bem, as guerras híbridas, elas também têm esse objetivo, certo? Só que esse objetivo, ele não é feito, entre aspas, na marra. Ele não é feito através de um golpe rígido, certo? Com as forças armadas entrando ali, invadindo os palácios dos líderes, dos governantes, os tirando de lá à força. Não. Ela é feita através de outros meios brandos, por assim dizer, de influência, mas que são altamente efetivos para a destituição de líderes de governos locais, para a aplicação de golpes, inclusive, e para o exercício de influência em determinado território. Então, vejam, as guerras híbridas, elas se valem dos meios de comunicação em massa, das redes sociais,
da manipulação da opinião pública que se faz através desses meios de comunicação em massa e do uso de grupos armados. Sim, o uso de grupos armados. Mas vejam, aqui não são grupos armados oficiais, ou seja, as forças armadas de um determinado país, mas o uso de grupos armados locais para gerar instabilidade, grupos difusos. Estamos a falar do que aqui, gente? De milícias armadas, grupos separatistas, revoltosos, como acontece na Síria, rebeldes, os rebeldes sírios, não é verdade? Ou seja, grupos locais que você começa a utilizar, muitas vezes até fornecendo ali para eles algum tipo de financiamento, equipamentos, mas tudo um pouco por debaixo dos panos, certo? Isso tem um efeito importante, né? Porque esses grupos eles já estão ali. Você não precisa sequer mobilizar as suas forças armadas para entrar naquele país. Você se vale ali de conflitos, né? De antagonismos internos ali, por vezes, que se fazem presente dentro da própria população, para atingir os seus objetivos. Então, ainda dentro desse conceito de guerra híbrida, que leva em conta todos esses meios de comunicação e uso desses grupos armados locais, nós chegamos aqui finalmente à definição de guerra híbrida, segundo o Andrew Korbiko, que basicamente é o resultado de uma combinação entre revoluções coloridas e guerra não convencional. Veja, o nome guerra híbrida é justamente porque é um híbrido, é um mix, né? Uma mistura de duas táticas para se chegar ao objetivo. As revoluções coloridas e a guerra não convencional. Percebo aqui que a minha internet pode não estar muito boa, espero que ela dê conta do recado aqui, porque eu acho que a aula hoje ainda vai se estender por algum tempo. Então vejam, nós vamos saber o que é uma revolução colorida, o que é uma guerra não convencional. É basicamente o que eu acabei de dizer. Uma revolução colorida, ela é feita... Aliás, acho que vale mais a pena explicar a Revolução Colorida através de exemplos. Revoluções coloridas são aqueles protestos em massa que ocorreram, por exemplo, na chamada Primavera Árabe, certo? Que queriam depor ali os seus líderes. Protestos difusos que ganham corpo, sobretudo, a partir do uso massivo das redes sociais para os seus encontros, enfim, para disseminar as suas ideias. Essas são as revoluções coloridas. De alguma forma, aqui no Brasil, nós vivemos processo semelhante nos protestos de 2013 e depois em 2016, certo? São protestos em massa, sim, que são insuflados, sobretudo, através de meios de comunicação em massa, do uso, muitas vezes, da mídia, certo? Sobretudo da mídia corporativa ocidental, que geram um certo caldo de cultura, uma certa revolta contra a classe política que exerce liderança sobre determinado país, sobre determinado território. Essas são as chamadas revoluções coloridas. As guerras híbridas é uma mistura de revolução colorida com a chamada guerra não convencional. O que é uma guerra não convencional? Voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, no slide anterior, uma guerra não convencional é aquela guerra que vale-se de grupos
armados de milícias que não são oficiais, certo? Que não fazem parte do Estado. Nós não estamos a falar aqui da polícia institucionalizada, das forças armadas institucionalizadas, mas sim de grupos de rebeldes, grupos separatistas, que surgem, como eu disse, a partir das próprias tensões de um determinado território, que às vezes são tensões étnicas, tensões históricas próprias de um determinado território, como nós temos na Ucrânia, por exemplo, as tensões ali que se fazem com grupos armados locais, milícias tanto do lado dos russos, né, de separatistas russos ali na região de Donbass, quanto do lado ucraniano, que também possui as suas milícias não oficiais. Uma delas, por exemplo, a Azov, que é uma milícia que tem, inclusive, do ponto de vista ideológico, se identifica com nazifascismo, certo? Então, as guerras híbridas é uma mistura de revolução colorida, desse burburinho que se forma dentro, sobretudo, das redes sociais e que geram grandes revoltas, e desses grupos armados locais, né, de um determinado território, não oficiais, certo? Mas que podem exercer uma enorme instabilidade para o governo local, certo? Inclusive fragilizá-lo até o ponto dele efetivamente cair, certo? Então, a mistura entre essas revoluções coloridas e a guerra não convencional, que é a guerra através dessas milícias, desses grupos armados não oficiais, resulta nesse conceito de guerra híbrida, que o Miguel Henrique Stedley, que faz a apresentação do livro, que eu vou ler aqui com vocês, resume muito bem, certo? Então, ele resume muito bem isso que eu acabei de explicar. Vou ler aqui com vocês, eu acho que vai ficar bem claro o que é uma guerra híbrida. Ele diz o seguinte: a guerra híbrida é a combinação entre revoluções coloridas e guerras não convencionais. Neste novo modelo de guerra, as revoluções coloridas, largamente planejadas anteriormente e utilizando ferramentas de propaganda e estudos psicológicos combinados com o uso de redes sociais. Aqui nós já temos uma informação importante. Muitas vezes nós pensamos que essas revoluções coloridas, elas nascem de uma pura espontaneidade da população, que tem uma insatisfação comum e que se mobiliza para tanto. Mas há todo um processo também de manipulação de ideias, de disseminação de ideias contrárias a um determinado governo contra quem você quer se contrapor, certo? Notadamente contra quem o governo dos Estados Unidos quer se contrapor, porque os exemplos mencionados pelo Córico são os exemplos norte-americanos, certo? Então, essas revoluções, elas têm uma arquitetura própria, baseadas em estudos psicológicos combinados com o uso de redes sociais, certo? Então, é isso. Neste novo modelo de guerra, as revoluções coloridas, largamente planejadas anteriormente, e utilizando ferramentas de propaganda e estudos psicológicos combinados com o uso de redes sociais, consistem em desestabilizar governos por meio de manifestações de massa em nome de reivindicações abstratas como democracia, liberdade, etc., como foi na Primavera Árabe, certo? Elas são a fagulha que incendeia uma situação de conflito interno. A revolução colorida é o golpe brando. Se ela não for suficiente para derrubar ou substituir o governo, ou seja, se essa mobilização popular, que, entre 1 zilhão de aspas, espontânea,
posto que não é espontânea, na verdade é uma arquitetura feita para que se chegue a isso, se essas manifestações populares não forem suficientes, o que ele vai dizer aqui? Avança-se para o estágio da guerra não convencional, aquelas combatidas por forças o que não regulares, sejam guerrilhas, milícias ou insurgências. Este é o momento do golpe rígido, certo? Então, a guerra híbrida, aqui, como explicado, ela se faz nesse entrecruzamento entre as revoluções coloridas e esse processo de guerra não convencional a partir de grupos rebeldes, guerrilhas, milícias, insurgentes de um determinado território. Certo? Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.